O trono caiu. A paz nunca chegou. Somos os que restaram. E ainda temos segredos a revelar. Narrador: Jon Snow. A neve cai incessante, cobrindo os vestígios do que já fomos. Eu caminho entre os fantasmas do passado, tentando entender o que restou do homem que fui. Sobrevivi a batalhas que destruíram exércitos, mas não a guerra dentro de mim. Quando olhei para Daenerys naquela noite, não vi mais a Salvadora. Vi uma chama descontrolada, um fogo que consumia tudo ao redor, inclusive a esperança. A lâmina que trouxe seu fim pesa em minha mão, como se carregasse o peso de um reino inteiro. No silêncio gélido, ouço o chamado do dever, misturado ao sussurro da culpa. O que significa governar um mundo quebrado quando se está quebrado por dentro? Fantasma me segue, constante e silencioso, um lembrete de que ainda sou mais do que as cicatrizes e os erros. Mas o que é um líder quando o povo não acredita em sua justiça? O norte me chama, mas eu não sei se ainda pertenço a ele. Ou talvez eu nunca tenha pertencido a lugar algum. No fim, o que resta para um homem que perdeu tudo? Apenas a sombra do que foi e a esperança de ser algo diferente. Narradora: Arya Stark. O mundo conhecido termina onde os mapas param. Mas o que ninguém diz é que o verdadeiro vazio começa dentro de nós. Os ventos do oeste não carregam nomes, nem rostos. Aqui, cada passo é uma pergunta sem resposta. Procuro por terras além dos mares, mas o que encontro são ecos, memórias, vozes sussurrando entre as ondas. As mesmas que me chamavam em Bravos, as mesmas que gritavam meu nome em Winterfell. Voltar nunca foi uma opção. Permanecer seria definhar, então fugi. Ou talvez apenas continuei o que sempre fiz: sobreviver às margens do que é compreensível. Em noites sem estrelas, vejo o rosto de minha mãe, de Robb, de Ned. Estão ali, distantes, desfocados, como se pertencessem a outro tempo, a outra pessoa. Eu os amava. Mas o amor, percebi cedo, é uma distração perigosa. Ele nos torna visíveis. Às vezes, sonho que volto para casa, que Sansa me abraça, que Bran sorri. Mas sempre acordo com uma adaga na mão e o coração acelerado. O instinto ainda me governa. Fui treinada para matar, mas não para viver com o que restaria depois. E agora que não há ninguém me perseguindo, percebo que talvez o monstro, desde o início, sempre tenha sido eu. Narradora: Daenerys Targaryen. Mesmo na morte, o fogo arde dentro de mim, consumindo tudo o que fui e tudo o que poderia ter sido. A rainha que sonhou com liberdade e justiça agora está presa em um ciclo de lembranças queimadas e promessas quebradas. Eu via o mundo com olhos ardentes, desejando arrancar as correntes da opressão, mas não percebia que, para salvar alguns, eu precisava destruir muitos outros. Jon acreditou que poderia deter o fogo, mas ele nunca entendeu que o fogo não pode ser domado, só destruído ou liberado. Ele escolheu me matar para salvar um mundo que nunca foi feito para mim. Agora, me vejo vagando entre cinzas, buscando sentido no que foi perdido. Vejo os rostos daqueles que amei e daqueles que derrubei com minhas mãos de fogo. Meu legado está em ruínas, mas talvez haja algo além da destruição. Um caminho para a redenção que eu ainda não enxerguei. Ainda assim, no silêncio da minha alma, um sussurro insiste: Dracarys, o fogo que pode destruir ou purificar. Eles dizem que fui soterrada por pedras, uma morte sem glória. Mas o que me esmagou não foram os tijolos de Porto Real.
foi o peso das escolhas que levei até o fim como se fossem joias. Quando fecho os olhos, vejo a sala do trono ardendo e ouço os gritos, não os do povo, os meus. Silenciosos, internos, abafados pelo orgulho, fui a rainha dos 7 reinos, mãe de monstros, amante do irmão, filha de um homem que confundiu poder com honra. Tudo o que fiz foi por meus filhos, ou pelo menos foi o que repeti a mim mesma por tantos anos que virou verdade. Mas agora, sozinha entre pedras e memórias, sei que não era apenas por eles, era por mim, por medo, por fúria, por não suportar um mundo em que não sou ouvida. Vi Jaime morrer ao meu lado, e por um breve instante, a menina assustada que eu fui quis acreditar que tudo terminaria bem. Uma mentira reconfortante no fim do mundo. Mas não há redenção para leões de ouro com garras sujas de sangue. Apenas silêncio, apenas sombras. E mesmo aqui, onde tudo terminou, ainda ouço o eco daquilo que me definia. Diga-se ao povo o que quiserem ouvir, mas jamais mostre medo. Ainda me chamam de Arya. Mas esse nome é só um eco distante, um sussurro que se perde entre as folhas de um norte que não me reconhece mais. Caminho entre sombras, não como uma loba, mas como um vulto. Depois da guerra, não havia para onde voltar. A casa Stark venceu. Mas o que restou de mim não pertence a nenhuma casa. Quando matei o Rei da Noite, esperavam que eu sorrisse. Quando deixei o Winterfell, esperavam que eu chorasse. Mas eu não sou feita de reações esperadas. Eu sou feita de silêncio. As faces ainda me perseguem. Não as que vesti, mas as que deixei para trás. Gendry, a garota do teatro, até o cão. Um a um eles me arrancaram partes do que eu era. E eu deixei. Porque ser ninguém era mais seguro do que ser alguém com coração. Agora cruzo terras desconhecidas para o oeste de Westeros. Busco algo que não sei nomear. Liberdade, talvez. Ou esquecimento. À noite, ouço as vozes dos que matei, sussurrando entre os ventos. Eles me lembram que cada vida tem um preço. E que o vazio dentro de mim não é uma maldição. É o que me mantém viva. Quando a lâmina perfurou meu coração, eu não senti dor, apenas silêncio, como se tudo o que eu era, fogo, ira, glória, tivesse sido arrancado e deixado pairar no ar, como cinzas após uma tempestade. Ele me abraçou antes de me matar. Meu Jon, meu sobrinho, meu traidor. Ele acreditava estar salvando os imundos. Mas quem salva o mundo da culpa? Quem reconstrói o sonho de alguém que nasceu no exílio, atravessou mares, libertou milhares, apenas para se tornar um monstro nos olhos daqueles que nunca entenderam sua dor? Dizem que morri ali, diante do trono que nunca toquei. Mas não, eu permaneço. No ar, na terra enegrecida de Porto Real, nos sussurros do povo que ainda teme o som das asas de um dragão. Drogon me levou, sim, mas para onde? Aqui onde estou, seja um purgatório, uma memória ou algo entre os mundos, revivo cada passo, cada olhar de Missandei, cada queda de sino, cada ordem que gritei entre lágrimas. Eu era a salvação, mas me chamaram de tirana. Jon acreditou no amor, mas foi o medo que sobreviveu. E agora, observo o mundo que quis mudar, afundar sem mim. E mesmo na morte, uma parte de mim ainda sussurra Dracarys. Depois do silêncio da guerra, vem o sussurro da consciência. As muralhas de Westeros ainda estão de pé, mas por dentro tudo já desmoronou. 4 almas perdidas vagam entre ruínas, corações partidos e ecos de decisões que mudaram o mundo. Arya Stark já não sabe seu nome. Ela se esconde nas sombras, mas é perseguida pelas vozes das vítimas que teve que esquecer. Jon Snow sobreviveu à guerra, mas não ao arrependimento. As neves que o cercam não são mais frias que a culpa em seu peito. Daenerys Targaryen, mesmo morta para o mundo, queima viva em suas próprias memórias. Onde terminou a justiça e onde começou a tirania?
Cersei Lannister, soterrada por pedras e orgulho, revive cada passo que a levou à queda. Uma rainha sem reino, mas com fúria intacta. Cada episódio é um mergulho na mente de um desses fantasmas vivos. Aqui, a verdade não é clara. A paz nunca chega, e as vozes nunca se calam. A muralha continua de pé, mas para mim ela nunca caiu. Nem quando fui traído, nem quando me tornei algo que nunca pedi para ser. Rei, fantasma, assassino, herói. Aqui no norte o frio não perdoa. Ele rasga a carne e adormece a alma. Mas eu o mereço. Cada corte de vento é um lembrete. Ela confiou em mim, e eu cravei a lâmina. Daenerys, seu nome ainda queima quando fecho os olhos, seu olhar antes do fim. Não havia ódio, havia surpresa, e por isso é pior, porque eu sabia o que ela estava se tornando, e mesmo assim quis acreditar. Quis ver a salvação em seus olhos, não o fogo. Os homens livres me seguem, mas não me compreendem. Sou o rei que não governa, o guerreiro que não luta. Converso apenas com fantasma. Ele é o único que não exige explicações. À noite, ouço seus passos pesados na neve, como se dissesse, estamos vivos, mas isso não nos faz inocentes. Sonho com Bran me observando de longe, como se soubesse que não pertenço a este mundo. Talvez eu nunca tenha pertencido. A verdade é que fui criado para morrer por algo maior, mas sobrevivi. E agora, não sei o que fazer com isso. Depois do silêncio da guerra, vem o sussurro da consciência. As muralhas de Westeros ainda estão de pé, mas por dentro tudo já desmoronou. 4 almas perdidas vagam entre ruínas, corações partidos e ecos de decisões que mudaram o mundo. Arya Stark já não sabe seu nome. Ela se esconde nas sombras, mas é perseguida pelas vozes das vítimas que teve que esquecer. Jon Snow sobreviveu à guerra, mas não ao arrependimento. As neves que o cercam não são mais frias que a culpa em seu peito. Daenerys Targaryen, mesmo morta para o mundo, queima viva em suas próprias memórias. Onde terminou a justiça e onde começou a tirania? Cersei Lannister, soterrada por pedras e orgulho, revive cada passo que a levou à queda. Uma rainha sem reino, mas com fúria intacta. Cada episódio é um mergulho na mente de um desses fantasmas vivos. Aqui, a verdade não é clara. A paz nunca chega, e as vozes nunca se calam. A muralha continua de pé, mas para mim ela nunca caiu. Nem quando fui traído, nem quando me tornei algo que nunca pedi para ser. Rei, fantasma, assassino, herói. Aqui no norte o frio não perdoa. Ele rasga a carne e adormece a alma. Mas eu o mereço. Cada corte de vento é um lembrete. Ela confiou em mim, e eu cravei a lâmina. Daenerys, seu nome ainda queima quando fecho os olhos, seu olhar antes do fim. Não havia ódio, havia surpresa, e por isso é pior, porque eu sabia o que ela estava se tornando, e mesmo assim quis acreditar. Quis ver a salvação em seus olhos, não o fogo. Os homens livres me seguem, mas não me compreendem. Sou o rei que não governa, o guerreiro que não luta. Converso apenas com fantasma. Ele é o único que não exige explicações. À noite, ouço seus passos pesados na neve, como se dissesse, estamos vivos, mas isso não nos faz inocentes. Sonho com Bran me observando de longe, como se soubesse que não pertenço a este mundo. Talvez eu nunca tenha pertencido. A verdade é que fui criado para morrer por algo maior, mas sobrevivi. E agora, não sei o que fazer com isso. Ainda me chamam de Arya. Mas esse nome é só um eco distante, um sussurro que se perde entre as folhas de um norte que não me reconhece mais. Caminho entre sombras, não como uma loba, mas como um vulto. Depois da guerra, não havia para onde voltar. A casa Stark venceu. Mas o que restou de mim não pertence a nenhuma casa. Quando matei o Rei da Noite, esperavam que eu sorrisse. Quando deixei o Winterfell, esperavam que eu chorasse. Mas eu não sou feita de reações esperadas. Eu sou feita de silêncio.
As faces ainda me perseguem, não as que vesti, mas as que deixei para trás. Gendry, a garota do teatro, até o cão, um a um eles me arrancaram partes do que eu era, e eu deixei. Porque ser ninguém era mais seguro do que ser alguém com coração. Agora cruzo terras desconhecidas para o oeste de Westeros. Busco algo que não sei nomear, liberdade talvez, ou esquecimento. À noite, ouço as vozes dos que matei, sussurrando entre os ventos. Eles me lembram que cada vida tem um preço, e que o vazio dentro de mim não é uma maldição, é o que me mantém viva. Quando a lâmina perfurou meu coração, eu não senti dor, apenas silêncio, como se tudo o que eu era, fogo, ira, glória, tivesse sido arrancado e deixado pairar no ar, como cinzas após uma tempestade. Ele me abraçou antes de me matar. Meu Jon, meu sobrinho, meu traidor. Ele acreditava estar salvando os imundos. Mas quem salva o mundo da culpa? Quem reconstrói o sonho de alguém que nasceu no exílio, atravessou mares, libertou milhares, apenas para se tornar um monstro nos olhos daqueles que nunca entenderam sua dor? Dizem que morri ali, diante do trono que nunca toquei. Mas não, eu permaneço. No ar, na terra enegrecida de Porto Real, nos sussurros do povo que ainda teme o som das asas de um dragão. Drogon me levou, sim, mas para onde? Aqui onde estou, seja um purgatório, uma memória ou algo entre os mundos, revivo cada passo, cada olhar de Missandei, cada queda de sino, cada ordem que gritei entre lágrimas. Eu era a salvação, mas me chamaram de tirana. Jon acreditou no amor, mas foi o medo que sobreviveu, e agora observo o mundo que quis mudar, afundar sem mim. E mesmo na morte, uma parte de mim ainda sussurra Dracarys. Eles dizem que fui soterrada por pedras, uma morte sem glória. Mas o que me esmagou não foram os tijolos de Porto Real. Foi o peso das escolhas que levei até o fim como se fossem joias. Quando fecho os olhos, vejo a sala do trono ardendo e ouço os gritos. Não os do povo, os meus. Silenciosos, internos, abafados pelo orgulho. Fui a rainha dos 7 reinos, mãe de monstros, amante do irmão, filha de um homem que confundiu poder com honra. Tudo o que fiz foi por meus filhos. Ou pelo menos, foi o que repeti a mim mesma por tantos anos que virou verdade. Mas agora, sozinha entre pedras e memórias, sei que não era apenas por eles. Era por mim, por medo, por fúria, por não suportar um mundo em que não sou ouvida. Vi Jaime morrer ao meu lado, e por um breve instante, a menina assustada que eu fui quis acreditar que tudo terminaria bem. Uma mentira reconfortante no fim do mundo. Mas não há redenção para leões de ouro com garras sujas de sangue. Apenas silêncio, apenas sombras. E mesmo aqui, onde tudo terminou, ainda ouço o eco daquilo que me definia. Diga-se ao povo o que quiserem ouvir, mas jamais mostre medo. Narradora, Arya Stark. O mundo conhecido termina onde os mapas param, mas o que ninguém diz é que o verdadeiro vazio começa dentro de nós. Os ventos do oeste não carregam nomes, nem rostos. Aqui, cada passo é uma pergunta sem resposta. Procuro por terras além dos mares, mas o que encontro são ecos, memórias, vozes sussurrando entre as ondas. As mesmas que me chamavam em Bravos, as mesmas que gritavam meu nome em Winterfell. Voltar nunca foi uma opção. Permanecer seria definhar, então fugi. Ou talvez apenas continuei o que sempre fiz, sobreviver às margens do que é compreensível. Em noites sem estrelas, vejo o rosto de minha mãe, de Robb, de Ned. Estão ali, distantes, desfocados, como se pertencessem a outro tempo, a outra pessoa. Eu os amava. Mas o amor, percebi cedo, é uma distração perigosa. Ele nos torna visíveis. Às vezes,
Sonho que volto para casa, que Sansa me abraça, que Bran sorri. Mas sempre acordo com uma adaga na mão e o coração acelerado. O instinto ainda me governa. Fui treinada para matar, mas não para viver com o que restaria depois. E agora que não há ninguém me perseguindo, percebo que talvez o monstro, desde o início, sempre tenha sido eu. Narradora Daenerys Targaryen. Mesmo na morte, o fogo arde dentro de mim, consumindo tudo o que fui e tudo o que poderia ter sido. A rainha que sonhou com liberdade e justiça agora está presa em um ciclo de lembranças queimadas e promessas quebradas. Eu via o mundo com olhos ardentes, desejando arrancar as correntes da opressão, mas não percebia que, para salvar alguns, eu precisava destruir muitos outros. Jon acreditou que poderia deter o fogo, mas ele nunca entendeu que o fogo não pode ser domado, só destruído ou liberado. Ele escolheu me matar para salvar um mundo que nunca foi feito para mim. Agora, me vejo vagando entre cinzas, buscando sentido no que foi perdido. Vejo os rostos daqueles que amei e daqueles que derrubei com minhas mãos de fogo. Meu legado está em ruínas, mas talvez haja algo além da destruição. Um caminho para a redenção que eu ainda não enxerguei. Ainda assim, no silêncio da minha alma, um sussurro insiste: Dracarys, o fogo que pode destruir ou purificar. Narrador Jon Snow. A neve cai incessante, cobrindo os vestígios do que já fomos. Eu caminho entre os fantasmas do passado, tentando entender o que restou do homem que fui. Sobrevivi a batalhas que destruíram exércitos, mas não a guerra dentro de mim. Quando olhei para Daenerys naquela noite, não vi mais a salvadora. Vi uma chama descontrolada, um fogo que consumia tudo ao redor, inclusive a esperança. A lâmina que trouxe seu fim pesa em minha mão, como se carregasse o peso de um reino inteiro. No silêncio gélido, ouço o chamado do dever, misturado ao sussurro da culpa. O que significa governar um mundo quebrado quando se está quebrado por dentro? Fantasma me segue, constante e silencioso, um lembrete de que ainda sou mais do que as cicatrizes e os erros. Mas o que é um líder quando o povo não acredita em sua justiça? O norte me chama, mas eu não sei se ainda pertenço a ele. Ou talvez eu nunca tenha pertencido a lugar algum. No fim, o que resta para um homem que perdeu tudo? Apenas a sombra do que foi e a esperança de ser algo diferente. Narradora Arya Stark. Às vezes me pergunto se essa busca por um novo mundo não é apenas uma fuga daquilo que carrego dentro. A escuridão não está só fora. Ela mora comigo, tatuada em cada cicatriz invisível que me acompanha. O Oeste é um mistério, um convite e uma ameaça. Avanço por essas terras como uma sombra, invisível, sem nome, com as memórias batendo na porta da mente como uma tempestade. Não sei mais se sou a garota que partiu de Winterfell ou aquela que se perdeu entre as faces que vestiu. O passado insiste em voltar, mesmo quando tento enterrá-lo. O silêncio pesa. O frio é só um lembrete do vazio que deixei em mim mesma. Tento não pensar nos que ficaram para trás, mas eles estão em mim, como fantasmas, como promessas quebradas. Se sou uma assassina, sou também uma sobrevivente. Se fui treinada para matar, devo agora aprender a viver, ou pelo menos tentar. Mas a pergunta que não cala é: o que resta quando não há mais para onde ir? Entre sombras e memórias, eu caminho. Sem destino, sem nome, só com a certeza de que o mundo que conheci acabou, e eu talvez nunca tenha encontrado um lugar nele. Narradora Daenerys Targaryen. A morte não me trouxe descanso, apenas silêncio e o amargo gosto da memória. Flutuo entre realidades quebradas, observando o que restou do meu império de cinzas. Porto Real, antes um campo de promessas, agora jaz como uma lápide, minha lápide. Eles me chamaram de Salvadora,
depois de tirana. Sempre foi assim, amada enquanto útil, temida quando firme, mas ninguém enxergou meu coração, nem mesmo ele, John. Quando olho para ele, não vejo o traidor. Vejo o reflexo do mundo que tentei mudar. Um mundo que preferiu cair em ruínas a ver uma mulher sentar no trono com fogo nos olhos. Eu teria queimado tudo por eles. Fiz isso, e talvez nesse gesto tenha perdido a mim mesma, mas nem tudo ardeu. Uma parte de mim ainda resiste. Um desejo antigo, não por poder, mas por redenção. No vazio, vislumbro um novo caminho, um renascimento. Talvez o fogo não seja apenas destruição. Talvez, desta vez, ele possa iluminar. Narradora: Cersei Lannister. Nunca pensei que o silêncio fosse o pior castigo. A morte é rápida. A vergonha é eterna. Eu sonhava com ouro, poder, controle. Sonhava com um império moldado por minha vontade. Mas o que restou foi poeira. E um nome maldito. Porto Real sussurra meu fracasso. Suas ruas vazias ainda têm o cheiro de fumaça e sangue. Meu filho, meu Jaime, até mesmo o vinho perdeu o sabor sem eles. Ninguém lembrará de mim como mãe, apenas como monstro. E talvez estejam certos, mas há algo em mim que não morre, um instinto, uma fagulha. E talvez, apenas talvez, isso ainda seja suficiente. Narrador: Jon Snow. Dizem que sou uma lenda, um homem que voltou da morte, um herói que matou uma rainha. Mas heróis dormem em camas quentes. Eu durmo com a espada ao lado, o pescoço exposto ao frio. A lenda é uma máscara pesada, feita de sacrifício e silêncio. Fantasma é meu único confidente, e mesmo ele me olha como se soubesse que não pertenço mais a lugar algum. Às vezes ouço os corvos. Eles me lembram da muralha, do juramento que fiz, de quem eu era. Mas os juramentos são como o tempo, quebradiços e irreversíveis. Talvez eu ainda esteja vivo, mas não sei se ainda sou Jon Snow. Mesmo após a última guerra, Westeros não encontrou paz. Suas cicatrizes não estão nas muralhas, mas nas pessoas. Jon cavalga sob a neve, não em busca de glória, mas tentando se encontrar entre fantasmas que só ele vê. A lenda viva que não deseja ser lembrada. Arya navega rumo ao desconhecido, mas cada onda traz consigo as vozes do passado. Seu maior inimigo nunca foi o mundo, sempre foi ela mesma. Cersei, perdida nos ecos das pedras de Porto Real, vive como sombra de uma rainha caída. Ela não se arrepende, mas se pergunta se tudo valeu a pena. E Daenerys, nascida da tempestade, morta pelo amor, começa a entender que o fogo pode retornar, não como destruição, mas como renascimento. 4 destinos entrelaçados por escolhas, dores e silêncios. Westeros está em ruínas, mas ruínas podem florescer quando os deuses antigos e novos permanecem em silêncio e os mortos começam a sonhar. E quando o silêncio for quebrado outra vez, quem contará a próxima história? E você, o que faria se estivesse no lugar deles? Se essa série te prendeu até aqui, imagine o que vem a seguir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que mais te surpreendeu. Sua participação ajuda esse universo sombrio a continuar respirando. Nos vemos na próxima história.